Olá, pregador, tudo bem? Professor Williams Rocha aqui falando. Hoje eu estou numa igreja, você está vendo aí os bancos ao fundo. Antes de começarmos o vídeo, eu queria falar sobre algo extremamente delicado e fazer um pedido a vocês. Nosso canal está passando por um problema com relação à gravação de vídeos. Se você prestar atenção, do último vídeo até agora, houve um período aí um pouco grande. E nós ficaríamos um período ainda maior sem gravar vídeos aqui para o canal. Por quê? Porque a nossa câmera principal queimou. E você sabe que essas câmeras são caras, então a gente ficou um tempinho sem gravar. Eu até gravei alguns vídeos com o celular, mas a qualidade não fica da mesma forma como a câmera, né? Não é tão boa quanto a câmera. E para tirar o vídeo, para editar, dá um pouquinho mais de trabalho. Então, um inscrito deu uma ideia e eu pensei, até não queria, mas resolvi seguir a ideia desse inscrito. E nós fizemos uma vaquinha, né? E estamos promovendo essa vaquinha. É uma vaquinha para comprar uma câmera nova para o canal. Inclusive, eu pedi uma câmera emprestada a um amigo meu para estar gravando esse vídeo. É essa câmera que você está assistindo o vídeo agora. Inclusive, a câmera que eu quero comprar para o canal é exatamente essa, uma câmera dessa que eu estou gravando, né, para que a gente tenha um pouquinho mais de qualidade, a gente tenha vídeos melhores e que as nossas aulas sejam aulas mais dinâmicas e aulas com uma qualidade melhor, tá bom? Então, eu fiz uma vaquinha. Eu deixei o link aqui embaixo. Eu vou deixar dois links. O link do curso, inclusive é um curso que a gente está direcionando os valores, né? Quem está comprando o curso, a gente está direcionando o valor para a compra dessa câmera. A gente ainda não conseguiu, mas eu creio que com essa vaquinha nós vamos conseguir. Então eu vou deixar o link do curso, caso você queira adquirir o curso Como Preparar Sermões Poderosos. E vou deixar o link da vaquinha também, caso você queira contribuir. O valor que você puder, o valor que Deus tocar no seu coração, aí você puder doar, para que a gente consiga comprar essa câmera nova e assim dê continuidade às aulas, aos vídeos aqui no canal, tá bom? É um canal onde eu tenho me dedicado bastante, né? Requer um pouquinho de tempo e esses equipamentos de vídeo são caros mesmo. A gente não conseguiu comprar agora, mas eu creio que com essa vaquinha Deus vai tocar aí no seu coração. Você que é inscrito, você que assiste esses vídeos, você que chegou no canal agora, está conhecendo agora, esse é um canal onde a gente trabalha com pregadores, ensinando, dando dicas, né, de como montar, de como preparar e apresentar sermões, tá bom? Então eu já vou pedir também para que você que não é inscrito, se inscreva no canal, né, dê um joinha no vídeo caso você goste, se inscreva. Se você achar que esse canal é relevante, é pertinente, se você achar que esses vídeos são vídeos que podem ajudar aí os pregadores, então dê um joinha, se inscreva no canal. Entre no link aqui da vaquinha que está aqui embaixo e contribua com essa vaquinha para a compra de uma nova câmera, tá certo? Deus abençoe a você. Então vamos para o vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os 5 piores tipos de pregadores que, na minha concepção, no meu entendimento, são os piores tipos de pregadores. Eu enumerei 5, inclusive se você pensar em algum outro aí, comente aqui embaixo, deixa o seu comentário aqui embaixo. E vai ser muito pertinente, tá bom? Se você concordar ou discordar, comente aí embaixo. Essa é a minha opinião, tá bom? Eu estou aberto a comentários contra ou a favor. Vamos lá então. O primeiro pior tipo de pregador, na minha concepção, é o pregador que não vive o que prega. Sabe aquele pregador que está falando uma coisa, mas a vida é extremamente diferente e ele não faz questão nenhuma de mudar? Pois é, esse para mim é um dos piores tipos de pregadores que existe. É o pregador que não está preocupado com o testemunho, não está preocupado com a mensagem que ele prega, não está preocupado com a denominação a quem ele representa, não está preocupado com absolutamente nada. O que ele quer é subir no púlpito e pregar. Então esse para mim é um dos piores tipos de pregadores, é o servo mau. É o pregador que não dá testemunho. E a Bíblia diz que o nosso testemunho ele tem que ser condizente com o que a gente fala. Tem uma frase que diz, inclusive, assim: as suas ações falam tão alto que eu quase não consigo escutar o que você diz. Nós, pregadores, precisamos viver o que a gente prega. Você está vendo que a ordem que eu coloquei aqui é diferente da ordem que costumam falar por aí. O pregador tem que pregar o que ele vive, ele tem que ir lá e pregar o que vive. Não é bem por aí não, tá? Porque nem sempre na nossa vida nós estaremos caminhando em perfeição.
Nem sempre nós estaremos vivendo de forma condizente com a palavra de Deus. Eu não estou falando de aquele pecado grave, aquele pecado oculto, não. Eu estou falando de pecadinhos mesmos, coisas simples que a gente comete no dia a dia e que são contrárias à palavra de Deus e que são contrárias ao que a gente diz, o que a gente prega lá na frente. Se você olhar para a vida de Davi, Davi pecou inúmeras vezes, Davi pecava sempre. Davi vivia pecando. Se você olhar para a vida do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo ele chega um momento de falar assim, olha, o que eu sei que é certo, eu não consigo fazer, mas o que eu sei que é errado, isso vive direto em minha vida, isso eu faço sempre. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que ele não tem vivido o que ele prega, ele não tem vivido diariamente o que ele sabe que ele tem que viver. E assim vai ser a nossa vida enquanto nós vivermos nesse mundo, meu amigo. Nem sempre nós viveremos em conformidade com a palavra de Deus. E nós que somos pregadores, nós sofremos um caminhão de tentações diariamente para que a gente caia, para que a gente se afaste de Deus, para que a gente não transmita a palavra de Deus. E deixa eu falar um negócio para você. Eu não quero aqui dizer que você tem que ir ao púlpito em pecado, não. A tua obrigação é arrumar a tua vida com Deus, é confessar o teu pecado a Deus, é abandonar o pecado para que você alcance misericórdia e para que você vá, suba e cumpra o papel que Deus designou para você. Não é para que você suba em pecado, não. É para que você acerte a sua vida com Deus, confesse e abandone o pecado e vá. Porque às vezes o pregador comete um erro durante a semana e passa a semana toda, eu pequei, eu cometi um erro, e agora eu não vou pregar mais, eu tenho que me afastar, eu tenho que ir bem para longe. Não, pregador, não é assim. Você pecou, lógico, você tem que ter nojo, tem que ter raiva, tem que ter pavor, aversão ao pecado que você cometeu. Mas você precisa no mesmo instante cair de joelhos, confessar o seu pecado a Deus, clamar a Deus, suplicar por misericórdia. Você precisa abandonar a sua vida de pecado e você vai alcançar misericórdia. E a Bíblia fala que quando você confessa o seu pecado e deixa, Deus ele te considera justo, como se você nunca tivesse pecado. Deus ele lança o seu pecado nas profundezas do mar e esquece. Então esse deve ser o seu pensamento com relação ao pecado. Não é porque você pecou que você tem que abandonar a igreja, que você sair e abandonar a sua vida de pregação. Não, você precisa urgentemente voltar ao Senhor, confessar o seu pecado, abandonar para que você alcance misericórdia e que você vá e cumpra a sua missão. Então, pregador, você não tem que estar preocupado em pregar o que você vive. Você tem que estar preocupado em viver o que você prega. Em pregar, eu costumo dizer que o pregador ele não tem que se preocupar em pregar o que vive. Ele tem que se preocupar em pregar o que ele tem que viver, o que ele gostaria de viver, o que ele busca viver e o que a igreja precisa viver também. Tá certo? Então, não seja um pregador que não vive o que prega, que para mim é um dos piores tipos de pregador. Seja um pregador que prega o que quer viver, o que busca viver, o que está trilhando no caminho para viver. Tá certo? Vamos lá então. O segundo tipo de pregador, que para mim é um dos piores pregadores que tem, é o pregador juiz. Sabe aquele pregador que acha que o púlpito é um fórum, que ele tem que subir lá e expor os pecados das pessoas, julgar, condenar e mandar as pessoas para o inferno? Para mim esse é um dos piores tipos de pregador. Se você prestar atenção na Bíblia, em momento nenhum você vai ver Jesus julgando e condenando as pessoas. Muito pelo contrário, o julgamento que Jesus fazia era um julgamento absorvitivo, era um julgamento em que ele absorvia o condenado e depois ele chamava o condenado e falava, agora vá e não peques mais. Óbvio que já veio à sua mente logo o episódio em que trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em pecados e já vieram com o veredicto, é condenação, né? É apedrejamento, já vieram inclusive com as pedras. Eles já tinham julgado, condenado e já estavam ali com o instrumento da condenação, né? Da execução da pena da mulher que eram as pedras. E Jesus pouca importância deu para aquelas pessoas, começou a escrever com o dedo ali na areia, ninguém sabe o que Jesus escreveu, provavelmente Jesus colocou ali os pecados de alguns dos principais que estavam ali para executar, né, para a execução da pena que eles mesmos deram para aquela mulher. E Jesus, ao escrever na areia, ao induzir aquelas pessoas a
abandonarem aquele local, né, a refletirem, né, e a perceberem o tamanho do erro que estavam cometendo, Jesus olha para aquela mulher, né, pergunta: onde estão os teus acusadores, né, os teus carrascos? Ninguém te condenou? E ela imagina, né, ela levanta a cabeça, olha, sem acreditar no que estava acontecendo, e diz: ninguém, Senhor. Sabe o que ele diz? Nem eu tampouco te condeno. Eu vou te falar um negócio, meu querido pregador. Jesus era o único naquela ocasião que poderia condenar aquela mulher. O único. Mas o único que poderia condenar aquela mulher não o fez. Antes, preferiu absorvê-la. Lógico que absorveu e depois deu um conselho: vá e não peques mais. Sabe, nós estamos precisando nesses dias atuais, óbvio, chamar o pecado pelo nome, mas nós estamos precisando amar as pessoas, absorvê-las, condenar o pecado e absorver o pecador e mostrar para ele o caminho certo. A Bíblia diz assim: olha, 2 caminhos te propus, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. A gente fala assim: olha, um caminho eu te propus, a morte, escolha logo essa morte para que morras. É assim que a gente tem agido com o pecador quando nós nos levantamos na igreja. E o próprio Deus olhou lá do céu e viu a nossa justiça como trapos de imundícia. Então, deixa eu falar para você, pregador, se você tem agido como juiz, julgando e condenando as pessoas, apontando o pecado delas e condenando-as, não condenando o pecado, mas condenando-as, a sua justiça, ela é considerada como trapos de imundícia, como um pano sujo de sangue menstrual, que não serve para nada senão para ser jogado no lixo. Chame o pecado pelo nome, condene o pecado, mas absorva o pecador, porque Jesus já fez isso na cruz do Calvário. Absorva o pecador com as suas palavras, mas condene o pecado que ele está cometendo e avise para ele que se ele continuar agarrado ao pecado que ele está cometendo, ele será destruído. Mas por favor, meu amigo, não seja um pregador juiz que julga e condena o pecador e que empurra o pecador para um inferno. Ame, abrace, traga para perto de si, mas lembre a ele que o pecado que ele cometeu vai trazer consequências sérias e que se ele continuar agarrado ao pecado, ele vai ser destruído. Mas não seja um pregador juiz, porque para mim esse é um dos piores tipos de pregador que existe. Bom, e indo para outro extremo, o terceiro tipo de pregador, que na minha concepção é um dos piores tipos de pregador que existe, é o pregador paz e amor. Tudo é permitido, tudo pode, não importa o que você fez, não importa como está a sua vida, não importa como você é, Deus te aceita como é. Mentira, isso é mentira. Deus não te aceita, meu querido pecador, como você é, pecador, miserável, sujo, imundo. Não, Deus te convida. E infelizmente nós temos visto pregadores por aí, um evangelho paz e amor, um evangelho light, um evangelho porta larga, um evangelho facilitado, um evangelho simples demais, onde Deus te aceita como você é e você pode fazer o que você quiser, que Deus te aceita. Isso é heresia, isso é mentira. Deus não te aceita como você é, Deus te convida como você é, Deus te chama, Deus vai te buscar como você é, mas quando você vier até Ele, Ele exige uma transformação. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim, você que está sujo, vinde a mim, você que está bêbado, você que fuma, vinde a mim, você que é uma prostituta, vinde a mim, você que está em pecado, vinde a mim, você que é um bandido, vinde a mim, Deus convida, vinde a mim, você que é um traficante, vinde a mim, você que foi condenado por vários crimes, vinde a mim, você que está vivendo uma vida errada, uma vida tortuosa, vinde a mim, esse é um convite, vinde. E o que é que eu vou fazer? E eu vos aliviarei, vinde a mim. Quando você vier a mim, diz Deus, diz Jesus, eu vou te transformar, eu vou mudar a sua vida. Se você vier, do jeito que você está, se você vier, eu vou te transformar,
eu vou mudar a tua vida. Deus não aceita o homem do jeito que ele é, do jeito que ele quer viver, do jeito que ele gosta de viver. Não. E tem muita gente que tem transformado o evangelho, tem moldado o evangelho ao que as pessoas gostam. Isso é heresia, isso é um evangelho prostituído, um evangelho adulterado. Deus te convida para que Ele faça um processo de conversão, para que Ele te transforme. Se você veio a Deus e continuou o mesmo, Deus não vai te aceitar. Deus não vai te aceitar. Até porque quem vem a Deus com o coração aberto, disposto a ser por Ele moldado, por Ele transformado, não continua o mesmo. Todas as pessoas na Bíblia que foram a Jesus, que foram a Deus, que se jogaram aos pés de Deus, eles foram transformados e nunca mais continuaram os mesmos. Moisés, quando caiu nos pés de Deus, se entregou por completo ao plano de Deus, Moisés foi transformado, foi moldado. Imagina quando Moisés voltou ao Egito, ele não foi reconhecido, porque ele foi moldado, ele foi transformado por Deus. Você, meu querido pregador, você que tem a responsabilidade de subir ao púlpito e aquele lugar ali, levar a mensagem de Deus, você tem a obrigação de chamar o pecado pelo nome, de condenar o pecado. Você tem a obrigação de condenar o pecado, ainda que você não seja um juiz, ainda que você absorva o pecador, você tem a obrigação de condenar o pecado que ele comete e de avisar a ele que se ele continuar em pecado, se ele continuar com a mesma vida errada de sempre, ele vai ser destruído. Mas você precisa lembrá-lo de que se ele for a Jesus, Jesus vai transformá-lo. Se ele continuar o mesmo, é porque ele não teve um encontro com Jesus. É porque ele não se entregou a Jesus por completo. Eu tive um probleminha com a câmera, e como é uma câmera, como eu falei para vocês, emprestada, eu não quis mexer muito, tá? Eu vou mostrar ali para vocês a câmera. Ó, tá ali, tá vendo? Essa é a câmera que nós vamos adquirir aqui para o canal. Certo? Bom, vamos lá. Teve um probleminha com ela, eu desliguei e voltei aqui para o celular. Vocês verem aí como a imagem é diferente. Bom, então, o quarto tipo de pregador, que na minha opinião é um dos piores tipos de pregador que existe, é o pregador motivacional. Epa! Abraça o teu irmão, beija e tá tudo lindo. Aqui todo mundo é lindo, todo mundo é bonito. Todo mundo vai para o céu, todo mundo é cheio do poder de Deus. Você é maravilhoso, você é especial para Deus, você é importante, você é a coisa mais linda, você é tudo, você é tudo de bom, não se preocupe com nada. Olha, o papel do pregador não é motivar a igreja apenas. O principal papel do pregador é fazer com que a igreja se olhe no espelho da vida, no espelho da palavra de Deus e veja a sua pecaminosidade, veja quão pecador ela tem sido, para que cada membro, cada irmão que ouça a sua pregação reconheça quão miserável, quão pecador é. Tem pregadores aí que dão uma palestra de motivação na igreja, fazem a igreja sair automotivada para a vida pessoal. A vida pessoal, tem pregador que faz a igreja sair sorrindo, feliz, para a sua vida pessoal, para cada um como pessoa, como indivíduo, quando na verdade seria mais preferível fazer com que a igreja saísse, com que cada pessoa saísse chorando, mas não é chorando porque se emocionou com as palavras bonitas, não, é chorando porque foi confrontado com a glória de Deus e viu quão pecadora a igreja é, quão pecador ele é, quão pecador ela é, quão miserável ele, o irmão é, quão errado ele tem vivido e como ele tem que se aproximar de Deus para ser por Deus transformado. Essa é a principal missão do pregador, fazer com que o irmão que ouça, fazer com que o ouvinte seja confrontado com a sua vida de pecado, seja confrontada com a glória de Deus e tenha nojo da vida pecaminosa que tem vivido e sinta, aí é onde vem a esperança do sangue de Jesus, e sinta a necessidade de se aproximar de Jesus e ser por Ele transformado, moldado. Sinta
que a salvação lhe foi dada através dos méritos do sangue de Jesus, mas ele precisa aceitar essa salvação, abandonar a vida de pecados. Abandonar a vida de pecados. Essa deve ser a missão do pregador, e não ficar dando palestras de autoajuda na igreja. O que nós temos visto em muitas denominações, por parte de muitos pregadores, são palestras motivacionais e não sermões. Deus precisa que você pregue sermões, que você pregue a palavra de Deus, que você chame o pecado pelo nome, que você absolva o pecador, mas chame o pecado pelo nome, não que fique dando palestras motivacionais no púlpito. O púlpito não é lugar para palestras motivacionais, o púlpito é lugar para pregação, para sermões, para exposição da palavra de Deus. E o quinto e último tipo de pregador, que na minha concepção é um dos piores pregadores que existe, é o pregador palhaço. Sabe aquele pregador que sobe ao púlpito para fazer um stand-up comedy? Sabe aquele pregador que sobe ao púlpito para fazer a igreja rir, para fazer a igreja chorar, rolar de rir, a igreja gargalha e a igreja... Que pregador massa, que pregador maneiro, que pregador engraçado. A igreja passa o culto todinha rindo. Sabe aquele pregador palhaço que acha que o púlpito é um picadeiro? Que acha que o púlpito é um palco de stand-up comedy? Esse pregador para mim é um dos piores que existe. E talvez você possa até discordar, porque existem alguns pregadores que estão indo para esse lado, o lado da comédia, o lado da piada, o lado da gargalhada, o lado que diminui a mensagem, diminui a palavra de Deus. Para você ter uma ideia, ontem minha esposa foi para a área de serviço, estava mais fresquinha, estirou um pano lá, um colchonetezinho, ficou deitada com o celular assistindo um vídeo de um pregador muito famoso aí, que fala sobre família e que usa o stand-up comedy para os seus sermões e suas palestras. E aí eu estava ouvindo, e aí eu virei para ela, falei, engraçado, eu citei o que esse pregador aí faz como um dos piores tipos de pregador que existe, né, que é o pregador palhaço. Aí ela virou para mim e falou, mas eu gosto, eu acho legal. Eu falei, mas a questão não é eu gostar. Eu gosto de um monte de coisa que no púlpito não deve ser usada. E aí ela, não gostou do que eu falei, e ficou lá assistindo o vídeo dela. Eu falei, mas não, eu também gosto de ouvir esse pregador, mas eu gosto de ouvir como palestra, uma palestra fora, vai dar uma palestra para casais, para falar sobre um assunto específico, ótimo. Mas ir para o púlpito, um lugar onde você tem que pregar a palavra de Deus, no momento que você tem que pregar a palavra de Deus e usar isso para dar uma palestra, para fazer as pessoas rolarem de rir, eu não acho o púlpito o lugar adequado para você estar fazendo palhaçada. Eu não acho o púlpito o lugar adequado para você estar confundido com um picadeiro ou com um palco de stand-up comedy. Eu não concordo, essa é uma opinião que eu tenho com base no que eu estudo na Bíblia. O púlpito para mim é um lugar onde você tem que abrir a palavra de Deus e colocá-la como algo sério, para que as pessoas entendam quão sério é o pecado. Tudo bem que em um momento ou outro, se você der uma pitadinha de humor só para dar uma quebrada ali, enfim, eu não vejo problema, mas você usar o púlpito o tempo inteiro para fazer palhaçada, para você gerar algazarra, você gerar na igreja o senso de risada o tempo inteiro, eu não concordo. Aí minha esposa, ela ria aqui, ela rolava de rir assistindo o vídeo desse pregador. Aí teve um momento que ela pegou, eu estava saindo para ir para um culto que a gente ia fazer, aí ela pegou o celular, rindo, e foi levantando e falou, rapaz, eu só rio com isso aqui, eu só dou risada, é só para eu dar risada isso aqui. Eu parei e falei, você está vendo? Esse é o objetivo da palavra de Deus, para que você só dê risada? É esse o objetivo? Aí ela pegou o celular e foi lá para dentro. Meu querido, não seja um pregador palhaço, não seja um pregador que confunde o púlpito com um picadeiro, confunde a igreja com um circo. Quer fazer stand-up comedy? Quer fazer palhaçada? Faça em uma palestra específica, em que as pessoas saibam que ali você está indo dar uma palestra. Agora, no momento em que você abrir a palavra de Deus, irmãos, faça isso em contrição. Então você, meu amigo, entenda a importância que é aquele momento em que você vai proferir a palavra de Deus, em que você vai levá-la para as pessoas. As pessoas precisam entender que ali é algo sério e que se elas não arrependerem-se, que se elas não abandonarem a vida de pecado, elas irão se perder.
Entenda isso. Não seja um pregador juiz que condena, que julga e condena as pessoas. Não seja um pregador que não vive o que prega. Não seja um pregador paz e amor, que tudo é bom, tudo pode, tudo é permitivo ou permissivo. Não seja um pregador que só sabe motivar, e também não seja um pregador palhaço que só sabe fazer palhaçada, só sabe fazer as pessoas rirem. Seja um pregador que abre a palavra de Deus e a profere, a expõe como tem que ser, para honra e glória, com decência e ordem do nome dele. E para que pessoas reconheçam quão pecadoras são e sintam a necessidade de irem até Jesus e serem transformadas. Deus te abençoe. Deus te ajude. Não se esqueça, dê um joinha no vídeo se você gostou. Compartilhe com seus amigos. Curta esse vídeo. Compartilhe nas suas redes sociais. Se inscreva no nosso canal. Não saia daqui sem me abençoar, sem abençoar esse canal. Se inscreva, porque o Facebook, o YouTube vai entender que você gostou e que mais pessoas precisam assistir esse vídeo e vai indicar para outras pessoas. Se inscreva no canal. Se você tiver interesse, adquira o curso Como Preparar Sermões Poderosos. Eu vou deixar o link aqui embaixo. E se você também tiver interesse, Deus tocar no seu coração em ajudar esse canal a comprar uma câmera nova, por favor, por gentileza, clique no link abaixo, entre na vaquinha, participe com o valor que você puder. Deus te abençoe e Deus te transforme para a honra e glória do nome dele. Amém.